aqui é o nosso podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Mais uma vez aqui reunidos com, digamos, a Espírito Santo, para que venha abrir o nosso entendimento, alargar o nosso intelecto, nossa inteligência, para que nós possamos ensinar tudo aquilo que Tu mesmo colocou em nós, e tudo aquilo que Tu sintetizaste do que pesquisamos, do que nós absorvemos como conteúdo, tudo para um bom exercício da missão. Também peço, Espírito Santo, que alcance todos aqueles que vão ter acesso ao conteúdo do Sem Categoria, a este projeto que saiu do seu coração. Que todos os que vão ouvir, todos os que vão ver, possam ser também alcançados pela sua graça. E nós também entregamos a Ti todos os que de alguma forma vão ter as suas vidas transformadas de maneira direta ou indireta por este trabalho. Sejam aqueles que assistem para dar a sua opinião, sejam aqueles que vêm para editar, todos que de alguma forma estão envolvidos neste projeto, que o seu Espírito alcance a todos. Também nós nos entregamos a Ti, Mãe Santíssima, Tu que és a Mãe do ressuscitado que passou pela cruz. Venha cobrir a todos citados nessa oração e a todo mundo com seu manto sagrado, para que todos sejam protegidos e guardados de toda ação e tentação do inimigo que visa derrubar a obra do seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rogai por Esposa do nós. Espírito, rogai por nós. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Está entrando no ar mais uma vez, mais um dia que nós estamos aqui para dar para vocês o quê? O Sem Categoria. Muitas palmas aqui entre nós e para você que assiste esse programinha de meu Deus, feito com muito amor e carinho, para você. E você também merece todas as palmas, você que está vendo, você que está assistindo, que vai compartilhar. Aliás, desde já peço que você dê seu like nesse vídeo. Para que dar no final? Para que esperar até o final para curtir? Se você vai curtir mesmo, tá muito bom. Já dá seu like agora, ativa o sininho para sempre estar chegando as nossas notificações para você. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber direto. Ou seja, nós queremos que você tenha exclusividade do Sem Categoria. Então, senta o dedo no sininho, senta o dedo no like e compartilha para quem está precisando. Compartilha para aquela pessoa que você pensou assim, nossa, o que está sendo falado aqui vale para ele também. Pois é, compartilha o vídeo, divulga o nosso trabalho, ajuda o nosso canal, ajude a gente a evangelizar, evangelize com a gente. A quarentena precisa muito de pessoas para evangelizar. Se você não sabe como, Sem Categoria.
E quem é o Sem Categoria? Vamos começar mostrando essa galera maravilhosa. Quero começar por aquele cara que não está só interessado no X da questão. Ele leva você a apertar a mão do próprio Pitágoras. Luiz Gustavo, nosso professor. Palmas para o nosso professor. Elementar, meu caro. Elementar. Sempre há o X e o Y da questão. Bom dia, boa tarde, boa noite. E como disse o poeta, nunca desista dos seus sonhos. Grande abraço. Mandou bem demais, mandou bem demais. Quero também apresentar para você, como já foi citado em outros programas, o lado doce, o lado belo, o lado feminino do nosso programa, a nossa intelectual das letras, que faz de uma sopa de letrinhas um livro, nossa irmã Maria Angélica, uma salva de palmas para ela. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, a hora que você quiser. Bem-vindos. E também temos aqui que uma hora ou outra ele vai aparecer para você na hora que abrirem as cortinas do palco, encontraremos ele nos seus monólogos ou atuando com os seus companheiros de palco, diretamente dos palcos de Santo Amaro, agora para os palcos de todo o Brasil, do mundo e de Guarulhos, Ricardo Soares. Salva de palmas para o nosso irmão. Olha como ele está aí tudo se apresentando, todo cheio da sua teatralidade. Não aceite imitações, reforçando o recado. Não deixe de dar o seu like para que a gente tenha relevância no Facebook e possa chegar ao feito você. É isso mesmo. Nerd da Zona Sul. Isso mesmo, meu irmão. Isso mesmo. Nerd dos bons, nerd de primeira. Se você não Nerd sabe o que é um raiz. nerd, esse programa explica. Ricardo Soares dos Santos Ribeiro está aqui. Aliás, se você procurar no dicionário a palavra nerd, tem uma foto dele. Tá explicado. Com certeza. Com certeza deve estar no mangá. Que A cara não nega. E A cara não também, nega. né, sentindo muita falta do seu violão, né, está aqui também este irmão, o lado afetivo. O lado cômico. O que eu ia falar aí? O lado cômico. Várias facetas para você, pro Brasil, pro mundo. Olha! Mano, continua aí, não para não. Eu vou cortar minha apresentação que eu tô gostando do negócio. Gente, para. Com tudo isso, Tadeu Oliveira, uma alegria estar aqui com vocês. Palmas pro Tadeu Oliveira, galera. Uma salva de palmas, uma palma e meia. Obrigado. E essa galera que está aqui, junto com você que nos assiste, junto com você que dá sua opinião, que sugere os vídeos para nós, que curte, compartilha e que está lá sempre engrandecendo o nosso canal, tudo isso junto e misturado é o Sem Categoria, que mais uma vez trouxe um tema muito especial para que nós possamos juntos navegar, ter uma experiência nova com esse tema que é Não Foi Como Eu Imaginei. Não foi como eu imaginei. Olha quantas coisas nós podemos dizer sobre isso, quantas coisas nós imaginamos que seria e não foi como a gente pensou, né? E aí eu quero saber se algum dos meus amigos aqui quer dizer alguma coisa sobre como nós chegamos a esse tema. Vai, professor. Hein? É que o professor sempre tem algo a dizer, né? É, ele sempre começa a falar. Ô Luiz, foi indireta, pra você ter pegado. Pois é. Para mim, assim, né? Esse tema realmente ele me levou a várias facetas, a vários caminhos, né? E várias coisas foram surgindo dentro dele, de acordo com que eu ia pesquisando, né? Eu ia realmente encontrando vários caminhos das minhas pesquisas, né? Entre felicidade, esperança, vontade de recomeçar, desejo de continuar a lutar, né?
Eu acho que é um pouco dessa linha que a gente vai meio que conversar aqui, partilhar um pouquinho com vocês, né? Mas, de forma particular, uma coisa ficava muito forte no meu coração, quando eu ia rezando sobre o tema, né? Pedindo realmente o direcionamento o que Deus queria dizer, né? E ficava muito forte para mim essa questão de ter sempre um olhar que o acaso, muitas vezes, pode ser uma coisa que te leva a engrandecer, né? Porque às vezes queremos algumas coisas, buscamos algumas coisas que nem sempre nos levam a uma felicidade, né? E acima de tudo, nascemos de e para a felicidade, né? A felicidade que é o próprio Deus, né? Isso crescia muito no meu coração. Acho que é isso. Muito bem, muito bem. Sem mais delongas, vamos aqui direto e reto ao assunto. Eu quero começar com uma pergunta que é exatamente do que o nosso tema trata, né? O tema é Não Foi Como Eu Imaginei. Eu quero saber de vocês, meus amigos, o que na vida de vocês não foi como você imaginou? Olha que pergunta, né? Chega a dar um arrepio nas Olha que eu espinhas. estou desenrolando aqui. Não enrola muito não, que eu quero começar com você, Ricardo. Diga aí, o que na sua vida não foi como você imaginou? Olha, na vida das pessoas, em geral, a gente tem pequenas decepções, né? Seja num relacionamento de amizade, que você vai descobrir que a pessoa não era tudo aquilo, seja no autoconhecimento, você descobre que você é pior que imaginava, você se decepciona, mas como eu pude fazer isso na minha vida, e a decepção com as pessoas, de uma forma geral, né? Sempre vai ter aquele momento que você vai falar, nossa, você não era tudo aquilo que eu imaginei. Ou numa situação de amizade, no relacionamento de amizade, ou até mesmo em algumas coisas que passamos, que faz parte da nossa maturidade e que é necessário a gente passar, né? E pesquisando dentro do universo nerd, eu fui encontrar nos filmes, né? Então, uma série de filmes que falam sobre que lidam com esse tema. Se eu pudesse voltar ao passado, eu mudaria tudo. Porque não foi como eu imaginei a história da minha vida. E alguns filmes que a gente vê retratam isso de uma forma belíssima, né? Como Duas Vidas, né? Como um filme nacional, que eu estava vendo também, que lida com a coisa da atemporal, não tem tempo certo, que é O Homem do Futuro, com Wagner Moura, e A Quebra do Tempo, né? Aquela velha história, se você pudesse ter uma máquina do tempo que pudesse voltar ao passado, você mudaria o quê? Você mudaria quais circunstâncias? Né? Então, eu já começo me questionando nessas decepções que são naturais e que fazem parte do nosso amadurecimento humano e que não dá para escapar, né? São coisas que a gente tem que passar mesmo, que às vezes dói, machuca, decepciona, mas é necessário que a gente passe para o nosso amadurecimento, quanto pessoa, né? E, enfim, durante o programa, de acordo com os tópicos, vou dando mais detalhes. Por enquanto, é só. A mesma pergunta para minha querida irmã Maria Angélica. Expresse seus sentimentos, põe para fora. Diga o que na sua vida não foi, Angélica. Para mim, assim, o que não foi como eu imaginei foi crescer. Analisando esse tema e tudo, dentro de coisas boas e coisas ruins, acho que tudo me surpreendeu. Eu, como uma boa pessoa metódica, tinha um projeto traçado para minha vida. E nada do que eu planejei aconteceu. Mas isso não significa que isso foi ruim, porque coisas muito boas aconteceram nesse caminho.
que foram totalmente inesperados, assim, nada foi planejado do que eu tenho hoje. E eu sou muito feliz. Então, assim, de uma maneira geral, crescer não foi como eu imaginei. Existia um projeto na minha infância e adolescência que não se cumpriu. E, assim como o Ricardo falava das expressões de arte que falam muito disso, porque essa é uma saga do ser humano. A gente tenta buscar sempre uma maneira de fazer voltar na nossa história, nem que seja na nossa imaginação, e mudar o nosso passado, mudar o passado do universo de alguma maneira, né? Enquanto ele falava do filme, de filmes que falam da máquina do tempo, eu me lembrei justamente do livro A Máquina do Tempo, que fala de um homem que planeja, ele constrói a máquina para uma coisa, eu não vou falar, depois vocês leem o livro, mas que ele não consegue cumprir aquilo e ele fica frustrado, de certa maneira, e deixa a vida conduzir naquela experiência que ele desenvolveu. E aí chega no final, e aí o final eu não vou contar mesmo, mas de ponderar as coisas e ver que muito mais do que coisas ruins, pelo fato da vida ter seguido um curso que é desconhecido, porque não foi o que ele tinha planejado, ainda assim existiam motivos para viver e viver bem, viver feliz. Então, é isso. A vida crescer não foi como eu imaginei. Uau! Depois de toda essa profundidade, todo esse olhar do desenvolvimento humano, quero puxar agora a sardinha para o nosso catedrático, para o nosso acadêmico, senhor dos números, Luiz Gustavo. Então, esse tema realmente ele é um tema que nos leva muito a lidar com várias realidades, né? Talvez arrependimentos ou realidades de reflexão que nos leva realmente a olhar para dentro, a olhar para a gente, né? A olhar para o nosso passado, né? A projetar o nosso futuro. Uma coisa que me chama a atenção, né? Primeiro dando um testemunho quanto a respondendo a pergunta, né? O que foi para mim que eu não imaginei, né? Eu poderia citar vários aspectos, mas teve um aspecto que foi um curso que realmente foi um sinal não só de mudança, mas de decisão, né? Eu, com os meus 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos, eu fiz uma projeção de vida, né? Conversando com meus primos, a gente sentou, não, vamos fazer uma projeção aqui dos próximos 20 anos, aquela coisa de um moleque, né? E eu projetei a minha vida assim, com 18 eu vou entrar para a faculdade, com 24 ou 25 eu vou sair da faculdade, com 26 eu vou morar fora do país, com 30 eu vou estar com a minha família. E veio a pergunta de um dos meus primos, né? Beleza, e aí? O que você vai fazer depois disso? Aí eu percebi que a minha projeção de vida era, por mais longa que eu imaginava, ainda era curta. E não contemplava todos os caminhos e todas as possibilidades que tinha, né? Às vezes era só uma projeção de metas, não era de vida, né? E eu fui percebendo a diferença desses aspectos, porque existe momentos da nossa vida que ficam inseridos na nossa memória, e esses momentos a gente vê com muita felicidade, com muito desejo, com muito saudosismo, né, no sentido bom da palavra, e existem momentos ruins, e muitas vezes esse eu quero mudar só os momentos ruins, né? Ou eu quero reviver só os momentos bons. E pesquisando sobre esse tema, eu fui vendo realmente a importância do hoje, sabe? Buscando um pouco lá na palavra de Deus, eu acredito que seja em Lucas, se não for um dos meus irmãos me corrijam, né? Para a gente ser fidedigno também à palavra do Senhor, que fala sobre o celeiro, né? Que fala realmente sobre esse agricultor que queria reter todos os seus bens, destruiu um celeiro, fez um celeiro maior, colocou todos os seus bens dentro do celeiro, e Deus fala para ele que, pô, você projetou tudo isso, a sua vida, e agora, essa noite, você vai morrer, né? Então, quer dizer, por mais que você busque metas, viver só para as metas pode ser uma coisa que te leva a uma vida vazia,
a uma coisa que você não aproveite, não usufrua, né? E não tenha uma qualidade de vida, né? Dentro desse ponto, eu achei muito interessante numa pesquisa que eu encontrei, da FGV, né, que fala justamente sobre a taxa de felicidade, né, do ser humano, de satisfação e felicidade na vida, né? Para ser bem bairrista, eu quis pegar a nossa realidade como estado de São Paulo, né, e foi colocado umas metas e pontuações aí, no caso assim, foi feito apenas uma projeção ali de médica de quanto à felicidade dos paulistas, por assim dizer, né? Os paulistas de 5 anos atrás, eles tinham 65% eram felizes, né? Depois, 5 anos, passados 5 anos, essa pesquisa foi feita em 2013, mais ou menos, 2012, né? Seguindo mais ou menos a questão do IBGE, e ele colocou essa data dizendo que em 2013, dos 5 últimos anos pesquisados, os paulistas disseram que era feliz e fizeram uma projeção para 5 anos depois, né? E essa média só foi subindo, dizendo que a felicidade, a satisfação deles foi aumentando, mesmo com toda a turbulência do nosso estado, né? Mas o que me chamou a atenção é que desses 65%, ou agora a gente poderia colocar 68%, que foi a média, o quanto que subiu, né? Deles, eles não eram exatamente o que eles queriam. Eles não tinham conseguido ser o que eles imaginavam, né? Pouquíssimos tinham alcançado aquelas metas que tinham projetado, né? Aqueles objetivos que tinham posto na infância, né? E foi feita uma margem. E eu achei isso muito interessante porque me levou a refletir que muitas vezes a gente projeta uma coisa e não sabe exatamente como é e como que a gente vai projetar uma coisa e a gente não tem a real necessidade nossa, né? Aí entra a importância do Deus, né, que a gente segue. Aí a importância daquele que conhece até o nosso fio de cabelo. E por meio dele, sim, porque ele sabe o que é melhor para a gente. É claro que muitas vezes é difícil, não estou dizendo que é fácil, muitas vezes é difícil, muitas vezes é assustador, esse imprevisível, né? E muitas vezes bate algum arrependimento, mas isso não quer dizer que você não vai ser feliz, né? Eu acho que é isso. Aquele abraço. Muito bem, muito bem. Também para mim, pegando um pouco do gancho do que o Luiz falava, né, que mesmo a taxa de felicidade tendo subido, as pessoas não estavam fazendo aquilo que elas queriam fazer, não eram o que elas... Comigo aconteceu exatamente isso, né? Há alguns anos atrás eu tinha projetado uma profissão para minha vida e tinha condições de estudar no melhor colégio técnico, melhor dentro do que eu podia, notas altas, estagiei numa das melhores empresas no mundo e foi um estágio que trouxe um olhar assim quase utópico da profissão, né? Uma profissão que seria quase que um paraíso, né? Segundo foi o estágio, e quando eu fui para a profissão não foi como eu imaginei, né? Então, dentro dessa experiência particular, onde eu buscava ser feliz fazendo aquilo que eu acreditava que era a minha profissão ideal, eu não atingi esse objetivo. Mas depois disso, quando eu olhei, né, para essa realidade e vi que eu não tinha alcançado o objetivo que eu queria em cima dessa profissão, percebi que eu estava em busca de uma satisfação pessoal que não veio através daquela profissão. E dentro das minhas interesses, né, a felicidade encontra-se mais naquilo que o ser humano faz de si próprio e menos no que consegue alcançar pelo sucesso, né? Então, a felicidade de toda uma reconstrução de uma história, né, do garoto com o seu amigo Portuga, né? E eu não vou dar spoiler do livro, mas mostra uma realidade que não foi como a gente imaginava. A gente que lia o livro, que viu o filme, né, não imaginava que seria como se deu, né? E realmente ali a gente pode notar uma causa de frustração muito grande.
numa pessoa a compreensão e a busca da própria felicidade, né? E eu estava vendo aqui um trecho do que Aristóteles entende por felicidade. Vou ler aqui, que é bem curtinho. Ora, esse conceito que preeminentemente fazemos da felicidade, ela é procurada sempre por si mesmo e nunca com vista em outra coisa. Ao passo que a honra, o prazer, a razão e todas as virtudes, nós de fato escolhemos por si mesmo. Ou seja, essas coisas, né, a gente escolhe para vivê-las, tê-las como nossos parâmetros, mas elas é um erro definir elas como a razão de felicidade, né? Ele continua dizendo: mas também escolhemos, no entendimento geral, qualquer coisa que não seja ela própria. Ou seja, buscar coisas não traz felicidade, mas buscar a felicidade, buscando a felicidade, a gente pode entrar. Isso é o que se extrai desse trecho. Eles imaginavam, né? Eles esperavam que Jesus seria o libertador de Israel, né? E Jesus caminhou com eles até eles se sentarem à mesa, e eles não sabiam que era Jesus e que Jesus tinha ressuscitado. Só compreenderam que era Jesus no que partiu o pão. Jesus distribuiu e desapareceu diante deles. Ou seja, eles buscavam a felicidade em uma ação, que era a libertação de Israel, quando a própria felicidade personificada caminhava com eles, né? Então, tanto Aristóteles quanto o Evangelho vão nos mostrar diretamente a mesma coisa. A felicidade e a satisfação, né, não está naquilo que a gente realiza, ela é algo próprio, né? Quando a gente imagina uma coisa, projeta alguma coisa, idealiza, traçar um caminho para buscar essa única coisa, né, que Aristóteles trata somente como felicidade, mas que o Evangelho vai nos dizer que é o próprio Cristo, né? Como os discípulos de Emaús continuavam: não ardia, não abrasava o nosso coração enquanto ele falava, né? Então, era esse um entendimento, né? E realmente, às vezes as coisas não saem como a gente imaginou. Não é verdade? Nos faz olhar para o próximo ponto que a gente vai discorrer aqui, né? Às vezes a gente se frustra, e se frustrar, às vezes dá em nós um choque, né? A gente não consegue lidar de primeira com essa realidade, né? Choque de realidade, frustração. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer de diferente quando eu estou frustrado, que isso me leva para aquela condição de tristeza? Como eu posso agir diferente diante dessa realidade? E eu queria começar com o Luiz. Diz aí, Luiz. O que posso fazer de diferente? É interessante, Tadeu, que realmente eu tenho uma linha que é bem parecido com como você ia dizendo, né? Assim, quando eu fui me enchendo, tendo a minha experiência com Deus, né? Eu também estava num término de universidade, estava estudando e fui morar numa outra cidade, né? E nessa cidade eu fui realmente conquistando as coisas da forma como eu imaginava. E quando eu conquistei aquilo que eu tinha ido, né? Para aquele motivo eu tinha ido para aquela cidade, para conseguir aquele trabalho e trabalhar naquilo. Quando eu consegui, me bateu um sentimento de frustração, né? Um sentimento de não era o que eu imaginei, sabe? Eu realmente bateu em mim um sentimento. Eu pensava que eu ia estar muito feliz, que eu ia estar assim radiante, né? E não foi isso. O sentimento não foi esse, né? Foi realmente um sentimento de frustração, né? Primeiro, uma frustração de ver que estava errado, né? Então eu tive que primeiro reconhecer um erro, reconhecer que eu estava tomando como objetivo umas coisas que já não eram mais os meus objetivos, já não me preenchia mais, né? A primeira coisa é realmente reconhecer talvez um erro, reconhecer um foco, um caminho que talvez não seja mais o seu objetivo, né? A vida era tão fantástica que ela te leva e te dá oportunidades de fazer isso, né? Como já foi citado de filmes, os filmes muitas vezes
muitas vezes mostra essa realidade, a pessoa meio que voltando no passado, né? A gente não pode fazer essa volta no passado, mas a gente pode voltar no curso daquilo que vai fazendo sentido para a nossa vida, né? A segunda alternativa é realmente ter a coragem de retomar a busca, né? E foi o que eu fiz. Eu estava na cidade, eu já estava estruturado, estava conseguindo e projetando a minha vida, e eu me deparei com essa frustração e falei, não, eu vou recomeçar, né? Eu me lembro que eu fiquei por muito tempo em silêncio, trancado no meu apartamento, na kitnet que eu morava, né? Já estava trabalhando, já pedi aquele dia de folga e fui realmente refletir comigo e também pedir um auxílio, né? E ter uma fé ou alguém para orientar é um outro ponto, né? E a partir daí você consegue reconhecer e tomar a coragem. Isso é muito importante, é coragem de retomar, é a coragem, né? Eu saí, abandonei toda a projeção que eu tinha feito e abandonei com ela todas as minhas frustrações. Quando eu retornava para a casa dos meus pais, eu sou daqui de Aparecida, né? E eu tive uma experiência muito ímpar que eu estava vindo quando eu cheguei em São Paulo, que eu morava em Presidente Prudente, que é o oeste paulista, né? De Aparecida para Presidente Prudente é do outro lado do estado, né? Praticamente. São 700 e poucos quilômetros de distância. E quando eu cheguei em São Paulo, na capital, né, na Barra Funda, porque é de lá que vem o Oeste, o primeiro sentimento que eu tive era um sentimento de casa, né? É um sentimento e um alívio no coração que eu acho que foi o sentimento mais feliz que eu tive até hoje, né? É óbvio que até hoje eu acredito que seja o mais... porque eu conhecia São Paulo, já tinha vivenciado e eu me sentia muito em casa. E quando eu sentei no ônibus para ir para Aparecida, eu me senti... algo me dizia que eu estava tomando a decisão certa, sabe? Eu ainda estava um pouco aflito, como vai ser, com as perguntas, né? Como é que vai ser, o que vai acontecer na minha vida, e agora eu estou abandonando. Mas quando eu cheguei próximo da minha cidade, e o santuário ele é assim, né? Você vai chegando, para mim que é da terra é muito forte, porque você vai chegando, é um sentimento de lar, um sentimento de mãe, um sentimento de tudo, sabe? Eu fui realmente me encontrando ali, né? E a primeira coisa que eu fiz foi rezar uma Ave Maria ali e pedindo a graça a Deus para que eu pudesse ter coragem de continuar, né? Foi esse momento que eu fiz realmente a maior escolha da minha vida, né? Onde eu deixei Deus vencer, né? Eu deixei ele assumir o controle, né? E eu lembro que eu deixei as minhas malas em casa e fui correndo. Eu moro muito próximo do santuário, dá um pouco mais de 10 minutos. Nem isso. Eu acho que eu fiz em 2, porque eu fui correndo, né, para o santuário. E quando eu cheguei, eu realmente olhei e vi assim, independente do que vai passar, né, independente do que está por vir, eu tenho certeza que a felicidade mora aqui, né? Eu acredito que isso seja algum trecho de alguma música que eu não lembro, mas eu fiquei com isso no meu coração, né? E foi um sentimento que nunca mais passou, né? É o sentimento que eu tenho todas as vezes que eu vou fazer algum retiro, que eu vou ficar fora, eu sempre me recordo desse lar que eu tenho para voltar, né? E quando eu falo lá, eu não estou dizendo da terra de Aparecida, eu não estou dizendo do lar de familiaridade, né? Ou uma terra natal, mas eu estou falando do lar que é os braços de Deus, né? E quando eu fiz esse retorno, para mim foi realmente todas as frustrações, todos os momentos de tristeza ou de abalos que eu tinha vivido, não valia mais a pena. E o objetivo meu passou a ser o objetivo de Deus, né? E a partir daí eu consegui e continuo sendo o homem mais feliz do mundo. Eu acho que é isso. Quando ele falava trancado no apartamento, já veio a música. No meu apartamento, as luzes da cidade. Eu já vi a música rodando aqui na minha cabeça. Mas eu quero passar a bola agora para o Ricardo dar continuidade. Eu vou aproveitar a deixa, já que passou a bola, vou aproveitar a deixa e vou dar continuidade aos filmes, né? A ilustrar isso através dos filmes. Quando você lida com as frustrações, a vontade que você tem é de dar um reboot, de
recomeçar, né? E que é natural do ser humano. Só que os filmes ilustram, alguns filmes ilustram muito bem, né? O que eu posso citar de imediato, né, como esmiuçador de filmes, né, o Star Trek de 2009, né, os 5 primeiros minutos dele, se você não pegar, bicho, você perde todo o filme. Aquele momento que você já sabe todo o conteúdo da piada. O segredo está nos 5 primeiros minutos. Por quê? Porque há uma ruptura, há uma quebra e onde há um recomeço. E é justamente essa decisão por recomeçar, que no qual o Luiz até citou, essa decisão de você recomeçar, de trocar o olhar, muitas vezes a gente vê nos filmes, né? No Homem do Futuro, do Wagner Moura, né? Filme nacional, ele é um cientista frustrado, totalmente frustrado por algo que aconteceu no passado. Então, a meta dele era criar uma máquina para viajar no tempo. E meio que acidentalmente, num realismo fantástico, ele acaba voltando. E assim como ele, ou como para quem curte quadrinhos, a saga do Flashpoint, ele acaba fazendo um monte de meleca que acaba atrapalhando tudo de vez o futuro dele de novo. Cria-se algo novo. Né? E no qual não vou terminar o enredo do filme, porque senão vai ser spoiler demais, e vocês não vão ver o filme. Mas o que fica nesse filme, O Homem do Futuro, do Wagner Moura, assim como na saga do Flashpoint, né, que a gente verá daqui a alguns anos, se Deus quiser, nos cinemas, né, porque já está rodando, né, Flashpoint, para quem não viu, na série do Flash tem algumas moções, né, do Flashpoint, que é onde ele tenta mudar o passado, mas acaba atrapalhando tudo de vez, acaba criando mais ainda a história dele, e compreender, né, que é preciso muitas vezes você não quebrar, mas sim olhar, ter uma nova visão daquilo que você está vivendo, uma decisão de querer mudar, uma decisão de mudar o seu caminho e uma decisão de querer verdadeiramente, lógico, no caso do Luiz, de uma forma oracional, de uma forma de mudança, de, olha, aqui não é mais para mim, vou mudar o meu caminho, né? Quantas vezes, de uma forma natural, a gente passa por isso? Né? Com situações, com amizades, com algumas coisas que ocorreram na nossa vida particular, de uma forma geral. E essa metáfora de mudar a linha do tempo é muitas vezes o nosso querer olhar, né? A gente vai encontrar, como a gente lida geralmente com jovens, com adolescentes, né? Aquela fase da vida que você leva um fora, você fica totalmente arrasado uma semana. Olhando para o teto, cantando a música do Michael Jackson, Pink, né? Aquela coisa bem deprê. E na hora que você está ali meditando, até passa um dia, passa dois, todo adolescente já passou por isso. Passa um dia, passa dois, no terceiro dia você já começa a respirar, no quarto você já começa a ver algo novo. Então, a decisão, muitas vezes, de mudar o olhar é esse processo que é a chave. Né? Não só ficar frustrado e parar no momento de frustração, mas sim aproveitar esse tempo para se analisar e mudar o seu olhar. Não que aquela menina, como eu dei o exemplo do fora, né, seja boa demais para você. Talvez seja o contrário, você tenha sido bom demais para ela. Né? Seu caminhão
às vezes tem sido maior e você não percebeu. Então, essa virada de chave para se analisar e tomar uma atitude, dar passos, é aí que as coisas acontecem. Isso de uma forma real, né? Na ficção científica, passa para você ir e voltar ao tempo, como nos Vingadores, para conseguir as joias e mudar todo o curso da história. Passa pelo Flashpoint tentando consertar os erros que ele fez da primeira vez. Né? Nesse filme do Wagner Moura, às vezes ele tem que brigar com ele mesmo para poder, enfim, consertar as coisas. Né? É a chave. Acho que nessa hora, a análise e aquele momento de você estar ali naquele momento justamente a contribuição para você virar a chave e começar a dar passos. E é isso aí. E o resto fica para o próximo capítulo. Profissa, meu irmão, profissa. Angélica. Faz a pergunta de novo, por favor. Choque de realidade. Como agir diferente diante das frustrações? Vou lá, você mais um momento Tadeu agora. Você se frustrou, Angélica? Está triste, decepcionada? Como agir diferente diante de uma Vai cantar o BIM. realidade? Não, eu não vou cantar. Momento Tadeu parte 2. Hashtag Momento Tadeu parte 2. Não vou cantar bem, eu canto outras músicas. Mas, assim, desenvolver a habilidade de olhar a vida como uma sucessão de acontecimentos que não param neles mesmos ajuda, assim. Enquanto os meninos estavam falando, eu fui lembrando de muitas coisas, tudo que não deu certo do meu projeto, né, da minha adolescência, e de como depois que eu aprendi a enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio, as coisas mudaram. Eu acho que o segredo é esse, sabe? Enxergar com bom humor as coisas, sofrer quando é necessário, e sofrer mesmo, porque a gente precisa sofrer as nossas frustrações. Se a minha terapeuta estiver assistindo, ela vai dar risada, porque, né? Mas falar sofrer, é fácil, né? Não. Sofrer o que a gente precisa sofrer. E esperar um dia melhor. Sabe aquela última frase de O Vento Levou? Mas amanhã será um novo dia? É assim, você sofre, chora e tem a esperança de que vai melhorar. Então, assim, para mim, enquanto vocês iam falando, essa habilidade de desenvolver essa habilidade que eu desenvolvi de enxergar o copo sempre meio cheio e de ver à minha volta as pessoas que sempre enxergam o copo meio vazio, o quanto isso contrasta na habilidade de lidar com coisas que acontecem em comum e que dói, eu sofro, mas eu consigo enxergar além disso. E pessoas que ficam lá paradinhas, sofrendo e tudo mais. Deixa eu ver. Eu fiz algumas anotações aqui. E aí, estava falando quando vocês iam falando também, eu lembrei da esperança. E eu me lembrei de uma cena de um desenho que eu assisti quando eu era bem pequenininha, que é a verdadeira história do Papai Noel. Minha mãe comprou umas fitas VHS quando eu era pequena. E quem não sabe o que é fita VHS, você vai lá no Google pesquisar agora o que é fita VHS e como a gente assistia fita VHS, tá? Era muito legal. Alugava na sexta, devolvia na segunda. E tinha que devolver rebobinado. Mais porque legal. Se você não devolvesse rebobinado, era muito mais legal. Você ia ter multa na locação. Mas essa minha mãe comprou. Ela comprou um conjunto, uma coleção de filmes infantis da Associação do Senhor Jesus, e tinha a história de São Francisco, de Nossa Senhora de Fátima, de Bernadette, qual que era a outra? Ben-Hur. Eu adorava Ben-Hur por causa dessa história. E essa que eu lembrei agora é a verdadeira história do Papai Noel, que é a história de São Nicolau, que é um bispo da igreja, na época que ainda existia perseguição do Império Romano,
e ele vai preso, e aí é uma sequência de cenas que é muito interessante. Ele vai preso, ele é arrastado, a cruz dele de bispo cai no chão, e aí ele é colocado dentro da cela, e o tempo vai passando, e a gente vai vendo aquela cruz, né? Neva, aí nascem flores em volta da cruz, fica seca, neva, e vai acontecendo todo o ciclo de vários anos, até que entra o imperador, acho que é o Diocleciano, né? Eu não me lembro de história, que perdoa todos os cristãos, é o Constantino, agora me pegou, Constantino. E aí, um desses aí. Mas ele sai, ele é libertado, e ele encontra a cruz, e ele fala... Aliás, ele é libertado e o carcereiro dá risada da cara dele e fala: vocês acabaram, não existe mais nenhum de vocês. E ele vai saindo, encontra a cruz, aí ele limpa a cruz e olha para ela e fala: mesmo que seja verdade, que eu seja o único cristão que restou, eu sempre amarei o Senhor. E a maneira como ele deu um sentido àquela espera, né? Ele não sabia se ia ser preso, se ia continuar preso, se ia morrer na cadeia, se seria solto. E aí eu fui lembrando da busca do sentido mesmo da vida, que se você não dá sentidos, e os sentidos eles têm que ter valores para que aquilo te traga algum retorno. Se você não dá o sentido para as coisas que acontecem, tanto boas quanto ruins, você não consegue passar por cima da frustração. A gente já falou alguns programas para trás aí dele, o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e que ele fala de encontrar o sentido nas piores coisas que vão acontecendo. Ele foi um prisioneiro de Auschwitz. A gente não tem ideia de como foi, mas a gente não sabe como foi, mas a gente tem ideia pelas adaptações, histórias que a gente escuta, livros de biografias e tudo mais, e sabe que não foi legal. E se você consegue desenvolver a esperança, dando um sentido àquilo que você está sofrendo lá dentro, a gente tem que ter esperança de que as coisas podem melhorar. Sabe? Então eu fui pensando muito nisso, uma divagação bem sem rumo, mas que foi despertando tudo isso dentro de mim, de enxergar o copo meio cheio, sabe? É isso. Só uma coisinha, porque a Angélica citou um exemplo do copo meio cheio, meio vazio, porque isso é física, aí física lembra muito. Mas assim... Eu estudei física, tá, gente? Só pra... Não, já coçou, é porque essa história do meio cheio, meio vazio, né? Realmente de uma teoria física, né? Que não vai ao caso, eu não vou dar aula aqui, mas é porque é interessante, tem um provérbio que fala, de Robson, o livro, né? Que conta um pouco como ele descobriu isso. Eu não vou lembrar o sobrenome, porque ele é alemão e, enfim, meu alemão não é tão bom assim. Ele conta a história assim, né? Que ele estava fazendo esse teste do copo cheio, meio vazio, né? E ele pergunta para um filósofo, né? Um filósofo, um andarilho lá, que era filósofo, né? Na verdade, ele era sofista, enfim. Ele era um filósofo, por assim dizer, né? E ele pergunta para esse cara: esse copo aqui tá meio cheio, meio vazio? Aí o cara responde: não importa, o que importa é a água que está dentro. Enquanto a Angélica ia dizendo, eu ia me lembrando muito disso. Por quê? Porque às vezes a preocupação está ou nas metas ou nos objetivos. E o mais importante, muitas vezes, é o sentido da vida, né? É o sentido que você dá na sua vida, né? Justamente esse é o ponto. Para um físico, o importante é a linha didática ou pesquisatória, por assim dizer, que ele está seguindo, né? Mas, na verdade, para um filósofo que olha, tem uma sensibilidade diferente, ele não está olhando para a pesquisa em si. E para ele não importa a pesquisa. O que importa para ele é o sentido, que é justamente
essa água, é o que está dentro, né? Então, dentro dos seus conceitos, independente de qual seja, busca o sentido, busca o que está dentro, né? E quando a gente fala de sentido, as pessoas podem achar assim, é uma coisa muito difícil, né? Muito louco. Eu tive um exemplo, seguindo no meu exemplo, um filme que me chamou muita atenção e me ajudou muito a tomar essa coragem, né? Que é o Clique, do Adam Stillen, né? Adam Sandler. Romântica. Adam Sandler. Adam Sandler. É uma comédia romântica que fala muito sobre essa questão do voltar, né? Muito que a gente está falando, não era como eu imaginei, né? É de uma parábola filosófica também, que é a do novelo, né? O novelo da vida. Mas eu não vou dar o spoiler do filme, não vou falar nada, apesar que ele é muito, muito novo, ele é meio que lançamento, assim, então as pessoas possam pesquisar aí, porque ele foi até adiado o lançamento dele, mas ele conta a história, né, de um cara que queria realmente, acima de tudo, conseguir os seus objetivos, né, e ele só encontra o sentido da vida quando ele morre, né, e dando um pouco de spoiler, né, Deus dá mais uma oportunidade para ele, né, e na realidade ele descobre que não é que ele morreu, mas ele teve que se adaptar a esse novo, né? E esse novo levou ele a todos os tipos de mudança. Igual no meu caso, me levou também a muitas mudanças. Também não só mudanças interiores, mas até mesmo de personalidade. Né? De pequeno, muitas coisas que estavam erradas em mim, e fui modificando a minha forma de ser, a minha forma de tratar as pessoas, de dar a minha fala, né? E fui me adaptando a um novo. Né? E esse novo me fez ser hoje professor, que era uma coisa que eu nunca imaginei, né? Me fez ser missionário, que é outra coisa também. Apesar que o ser missionário, o ser professor ainda acaba sendo mais surpreendente na minha vida do que ser missionário. Porque de alguma maneira eu pensei em ser e ter uma vida missionária. Agora, ser realmente um professor é algo que demonstra o quanto eu mudei, né? E quanto o sentido da minha vida também mudou. Para melhor, com certeza. Eu acho que é isso. Have a lot of problems. Ok, Houston. Galera, só para não deixar de dar crédito, né, no primeiro tópico que nós falamos, aquela fala de Aristóteles, né, sobre a felicidade ser uma coisa única e alheia, né, aos meios ou alheia às coisas, ela está numa obra que chama Ética a Nicômaco. Então vamos deixar aí, para quem se interessar em saber mais sobre a visão de Aristóteles de felicidade, nessa obra você vai achar mais, certo? E aí não vai ter jeito, vai ter que ter um momento Tadeu agora para falar desse segundo tópico, de como lidar com as frustrações, porque é engraçado, né? O lado músico, ele veio, né? E como eu já ouvi aqui nesse mesmo podcast, sabiamente falando, é muito interessante como cada mente vai para um lugar, né? Cada um pensa uma coisa diferente, né? E teve uma fase dos Raimundos que o vocalista dos Raimundos saiu e o guitarrista assumiu a voz, e a primeira música de trabalho deles tem um refrão que é muito engraçado, né? Era típico deles fazer músicas engraçadas, mas esse refrão ele encaixa justamente nesse tema que a gente traz, né? De como agir diferente diante das frustrações. O refrão diz assim, né? É quase como uma rima assim, bem com a cara nordestina que os Raimundos gostavam de fazer, né? Diz assim: só que em pingo d'água ninguém nunca deu um nó. Surdo é cego dos ouvidos, já dizia minha avó. Se algo deu errado, não é tão ruim assim. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o fim, né? E eu acho que vem justamente disso, né? Das paralisias que a frustração nos traz, né? Mas ela vai totalmente contra, né? Uma coisa que Santo Agostinho vai dizer que tem em nós, que é a liberdade interior, né? A liberdade interior que é relacionada ao próprio eu
e não mais vinculada àquilo que está fora, né? Então, as coisas que não deram certo fora, não podem impedir que eu seja feliz dentro, né? Se algo deu errado, não é tão ruim assim, né? Se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Ou seja, uma frustração, uma decepção, ela não pode determinar a continuidade da minha vida, né? Existe também, a gente vai encontrar isso na obra Confissões de Santo Agostinho, uma coisa que a filosofia chama de voluntarismo, né? Que ela parte diretamente da liberdade interior, né? Eu sou livre para determinar a minha vida não a partir de fora, mas a partir de dentro, e voluntariamente eu escolho sair daquela situação de tristeza ou de frustração, buscando um novo recomeço. Então, eu acho que o que fica muito forte para mim de como agir diferente, e é um exercício, é fazer o exercício da liberdade interior, de decidir que o externo não me define, né? E como se chega, então, nessa tal liberdade interior? É o autoconhecimento. O autoconhecimento de conhecer os seus limites, as suas fraquezas, né? O que te inclina a paralisar e trabalhar, né, de uma maneira concreta e objetiva essas coisas, né? O autoconhecimento, essa autopercepção de olhar para a própria vida e ver, poxa, quando acontece uma coisa assim, eu paraliso, né? Quando tal situação acontece, eu não consigo dar passo, né? É onde justamente a gente precisa trabalhar a questão da liberdade interior para não ser escravo do externo, né? E começar a ter respostas a partir do interno. E eu acho que aí entra uma recomendação muito interessante, né? De um modo geral, não é feio, não é humilhante e ao contrário, né? Busquem terapia. Busquem uma terapia para te ajudar a se conhecer, né? Porque muitas vezes você está lá paralisado em uma situação da sua vida porque você não sabe, né, aonde aquilo exatamente está te atingindo e de que forma está te impedindo. Mas a ajuda de um terapeuta vai fazer você ter um olhar interior sobre a sua vida, vai te ajudar a perceber que aquilo que é fora, né, tem lá o seu peso, mas a resposta ela sai a partir de dentro, né? Santo Agostinho vai falar uma coisa muito parecida, né? A partir do voluntarismo, e o autoconhecimento ajuda a gente a fortalecer como músculo o voluntarismo, onde acesso à minha liberdade interior, busco voluntariamente olhar com coragem, com decisão, né, para aquela situação e voluntariamente dizer que isso aconteceu, deixou suas marcas, né, teve o seu reflexo na minha vida, mas voluntariamente eu faço uso da minha liberdade de não ficar nessa situação e saio dela para uma coisa nova, né? Então eu acho muito interessante como de alguma forma isso contrapõe o que alguns filósofos chamam de determinismo, né? Quase que dizer que as coisas já estão pré-determinadas, ou seja, né, quando a gente olha para o fio elétrico no calor, ele está curvado porque ele dilatou a borracha e ele está encurvado. Então a borracha dilatou porque ela está determinada a fazer isso, e isso define as coisas, como se a situação fosse o fim último e o resultado quase que natural. E quando o natural não. O natural é que existe uma tensão natural do fio, que por vezes ela pode estar curva porque o calor dilatou, ou pode estar contraída porque o frio contraiu. E assim também é a nossa vida. Às vezes as situações nos dilatam, às vezes as situações nos contraem. Existe em cada um de nós uma linha natural onde a gente deve permanecer, né? O voluntarismo ele contradiz o determinismo, porque pode fazer com que a gente pense que todo mal que acontece na nossa vida já está pré-determinado e a gente deve permanecer nele, né? Como a gente imaginou, mas de maneira
positiva. Eu vou até ler como a gente trabalhou essa pergunta. Surpresa. Quais são os benefícios na minha vida? Porque às vezes a gente se surpreende, a gente imagina uma coisa, ela sai completamente diferente de como a gente pensou e sai melhor, né? Vamos lá, Angélica, desce a lenha sobre isso. Surpresa. É muito engraçado porque o sentimento de surpresa, ele gera uma coisa muito boa, né, em nós. E tem toda uma explicação biológica que não vou fazer porque é chato para muitas pessoas. Mas eu lembro que a minha priminha, quando ela era, assim, ela era, até hoje, ela tem 9 anos, mas quando ela era menorzinha, a gente brincava e às vezes eu me escondi e dava um susto nela. E ela dava um grito assim, tremia, e ela olhava e falava, faz de novo. Porque dá a surpresa, por mais inesperada e às vezes por mais assustadora que ela seja naquele momento, ela gera sensações muito boas, de certo modo, dentro de nós. E aí, enquanto a gente chegava ao tema desse programa, eu não falei no começo, mas eu vou falar agora, porque eu esqueci no começo. A minha inspiração foi uma música do Bruno Camurati, que justamente ele fala que não era como eu imaginei. E ele fala olhando para a vida. Vou sugerir para que vocês escutem essa música, vai estar um link aí embaixo no YouTube. Mas aí ele vai falando que a vida não foi como planejado, que eu não sou o homem que eu planejei, eu não tenho o emprego que eu queria, eu não estou como eu queria antes dos 33. E aí ele vai passando aqui e fala das dificuldades, mas ele chega e fala no final, né, de cada afirmação de que não foi aquilo, mas tem o Deus. E eu acho que a grande surpresa está aí. Partindo agora um pouco da minha vida, como eu disse, gente, é sério, nada do que eu planejei aconteceu, isso é um fato. Mas não aconteceu porque foi o cuidado de Deus comigo. Na época, eu passei por algo muito parecido com o que o Luiz partilhou antes, da faculdade, da frustração no trabalho, mas eu nem cheguei a me formar. Eu esperava uma coisa, não era, aí eu comecei a entrar em crise por vários outros motivos pessoais, mas eu tomei uma decisão de trancar. E naquela época eu não rezava, eu não estava indo na igreja, eu não queria nem saber de Deus. Mas eu sei que aquilo foi Deus. Eu não me sentia mais parte daquilo. E quando eu voltei, eu tinha certeza que dali a um ano eu voltaria, terminaria a graduação e trabalharia e ficaria muito rica, ganharia muito dinheiro, porque era um curso muito bom que dava isso mesmo. Dava para chegar nesse patamar. E aí, nesse momento, foi quando Deus começou a me destabilizar, até que eu tive uma nova experiência com a misericórdia de Deus. E eu comecei a olhar para aquilo que era uma frustração. Demorou um pouco, tá? Não foi da noite para o dia, não. Mas olhar com gratidão, porque mesmo que tenha sido uma curva, um atalho que eu tentei fazer e não deu muito certo no caminho, gerou a possibilidade de acontecerem coisas que me fazem olhar com gratidão para toda a minha história e para o que virá também, porque eu tenho a certeza de que Deus, Ele cuida de mim. Então, isso é um ponto. Agora, o outro ponto, eu acho que não tem outro ponto, gente, porque eu não encontrei. Mas, é isso, assim, sabe? Da surpresa, aquele medo, a ansiedade pré, o momento, na hora que você se assusta, fica, ai meu Deus, vai dar tudo errado, e que depois dá aquela sensação boa de gratidão, sabe? Eu acho que são 3 coisas que eu tenho seguido, assim como o copo meio cheio, e tem dado certo. Não sei se eu me perdi no meio do caminho. Eu me perdi? Não. Tudo muito claro.
Ok, eu respondi a Claro, ele pergunta, límpido como pelo uma água menos. do copo. Respondeu sim. Ok, então é isso. Próximo vagão do trem, nós encontramos Luiz Gustavo. Então vamos lá, vamos falar da surpresa, né? A maior surpresa que eu tive na minha vida foi na minha primeira aula de física. Eu estava sentado com mais 37 pessoas. O professor colocou mais ou menos umas 80 fórmulas na lousa e ele terminou com uma frase do Einstein dizendo assim: a imaginação vale mais que o conhecimento. Eu Que feliz! realmente tenho que... Tem muita imaginação. Eu acho que eu consegui, É um assim, consolo. meio que... Eu acho que eu consegui replicar um pouco qual foi o meu sentimento, né? Meu sentimento foi assim: eu estudei 2 anos da minha vida para poder... 2 anos, na realidade nada, 17 anos da minha vida para poder entrar na faculdade e um senhor formado, graduado, mestrado, me ensina nada, né? Então foi... A maior surpresa que eu tive na vida foi essa, né? Eu quero dizer que eu peguei muito a fundo essa mensagem, porque o que acontece? Eu não vi ela com um olhar físico, né? Da física. Apesar que depois eu aprendi todas aquelas 80 fórmulas, né? Mas, filosoficamente, eu consegui entender depois que eu me graduei. Muito depois que eu me graduei. Mas a maior surpresa, talvez, que eu tenha, foi quando eu voltei, né? Para aqueles que não sabem, eu fiquei 2 anos fora do país, né? E eu retornei em outubro desse ano que passou. E quando eu voltei, eu estava reorganizando as minhas coisas aqui, né? Voltando para casa, eu encontrei o meu caderno de planejamento de vida. Na verdade, não era um caderno, era uma caixa que eu tinha feito, eu tinha colocado vários objetivos em cima dessa caixa e colocado as minhas metas lá dentro, como foi dito, né? De entrar para a faculdade com 18 anos, de morar fora do país com 25 e de me casar até os 30, né? Eu quero dizer que eu não entrei na faculdade com 18, mas com 19 anos. Eu não me formei com 25, mas com 27. E eu não fui morar fora do país com 26, como eu queria, mas com 28. Ou seja, Bati o cocu, Tafarel! eu consegui quase tudo que eu tinha planejado. E eu percebi que, na realidade, o que eu tinha planejado, Deus já tinha planejado para mim. O que eu tinha que me organizar era só o objetivo de tudo isso, né? Porque na minha cabeça o meu objetivo era outro. Era muitas vezes uma independência de vida, era ter uma conta gorda, ter uma estabilidade, que depois eu fui reconhecendo que não me serviria para nada, né? E o meu objetivo passou a ser o objetivo de Deus. E me deparar com isso, com essa surpresa, porque para mim eu falei, no meu ver, eu estava meio que me abandonando, né? Eu estava abandonando as minhas frustrações, como eu já ia dizendo, eu estava abandonando as minhas dúvidas para alguma coisa que era o que eu entendia ser vontade de Deus, né? E de me deparar com isso e ver que a vontade de Deus era a minha vontade purificada, eu fui realmente entendendo que Deus quer a nossa felicidade, né? E muitas vezes a gente mesmo não queremos a nossa felicidade porque colocamos degraus errados na nossa escada, né? De vez a gente colocar degraus que faz a gente subir, muitas vezes os nossos degraus é para a gente descer. E quando a gente desce, geralmente a gente se perde, né? E São de Duto foi uma surpresa que me fez refletir e realmente agradecer muito a Deus, né? Porque ele me deu a oportunidade, acima de tudo, de conquistar tudo que de alguma maneira eu tinha planejado lá atrás, né? E eu comecei a olhar com outros olhos a questão de realmente ter e tê-lo perto, né? E saber que com 16 anos eu tinha rezado para realmente contemplar tudo isso que eu contemplo na minha vida, né? E com a mentalidade que com certeza não era a minha, mas sim a mentalidade que era a vontade e o desejo de Deus, né? Eu acho que a maior surpresa da vida, o maior benefício muitas vezes é que Deus vai te levar justamente para o lugar onde você tem que estar, né?
E eu tenho que estar aqui no Sem Categoria com essas pessoas incríveis, com esses irmãos e amigos que eu gosto e amo tanto. É isso. E vocês, claro, que estão nos assistindo. Eu sou muito fã. Grande abraço. Para todos vocês que estão nos assistindo. Aliás, você que está aí assistindo a gente, curte, compartilha o vídeo, segue a gente no canal, não deixe de dar seu like, faça seu comentário, né? Ajude a gente a melhorar, ajude a gente a dar o melhor para você, porque é isso que a gente quer. E como a gente quer dar o melhor para você, dando continuidade, Ricardo Soares. Tamo junto, é isso aí. Bom, eu só queria abrir um parênteses antes de começar e dizer que a gente é surpreendido o tempo todo. Novamente. Eu não ia falar não, mano. A gente tomou uma surpresa aí. Eu não ia falar, mano. A gente é surpreendido o tempo todo. Numa chuva dessa, você descobre que a sua gata de 4 patas tem medo de chuva. Pô, tu se deu um trabalho de contar as patas do gato, mano. Ainda bem que é só 4, né? Porque se fosse mais, eu ia ficar com medo. Não, eu ia chamar o patas, você me chama Fury, da Capitã Marvel. O gatinho da Capitã Marvel, quase. Mas tudo bem, escolhe. Some com esse bicho, velho. Tadinha, eu descobri agora que ela tem medo de chuva. Coisas surpresas da chuva. Mas, enfim. Tá bom. Quantos anos tem a gata? Só uma dúvida. Fiquei curiosa. 8. Ok. 8. Ele descobriu agora que a gata tem medo de chuva. Ele descobriu nunca choveu aí, ou ele nunca observou a gata. Eu não sei pra onde a gente vai nesse mundo. Siga. Bom, seguindo. Mais um parênteses, parte 2. Explica tudo. Quando o Tadeu falou de acompanhamento psicológico, né, me veio muito as pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma profissional, de ter uma profissional no qual você possa pagar. Se você estiver nessa condição, assim como eu, missionário e pobre, você pode acompanhar o YouTube de vários psicólogos que tem espalhados. Uma que eu recomendo, que é até que eu sigo e é uma pessoa muito boa, é a Pamela Magalhães. Aliás, um abraço, Pamela, para você. Eu sei que, né, pelo bichinho do YouTube vai chegar até lá. Já que citou o nome, o Rafael robozinho Morel. o robozinho do YouTube acaba pegando, levando para ela. Né? A Pamela Magalhães. Léo Freiman. Quem? Léo Freiman também. Léo Freiman também. Então, você que não pode, você que não tem condições financeiras, né, de contactar um profissional, você pode seguir nas redes sociais, no podcast, que ali sempre coloca algo para ajudar. Eu falo da Pamela porque, enfim, a acompanho. Agora, voltando ao foco, fecha parênteses, volta, esse é o foco. Né? E falar de... repete para mim a frase da hora aí, que eu já me perdi. Surpresas da vida, meu amigo, surpresas da vida. Quando aquilo que não foi como a gente imaginou é positivo, né? Quais são os benefícios que isso traz na nossa vida? Olha, benefícios de autoconhecimento, benefícios de perceber que era necessário. Aí eu volto ao esquema dos filmes, né? Fica a dica, né? O Homem do Futuro, com Wagner Moura. Para quem tem preconceito de filme nacional, ele não tem muito palavrão. Né? Para quem tem preconceito de filme nacional, saiba procurar filme nacional, por favor. Exatamente. Né? As quebras temporais, né, nesse realismo fantástico do filme, seguindo a linha do filme, levam a esse raciocínio de que era necessário. Assim como, para quem gosta
assim, de séries, eu vou citar uma no qual eu sou extremamente fã, né? Duas, mas em especial Smallville, né? Como eu sou fãzaça de Smallville, acompanhei pelo SBT, enfim, depois por aí afora, ele retrata justamente o crescimento, com as frustrações, com as surpresas e com o amadurecimento dos personagens, né? O amadurecimento, né, passa pela frustração, passa pelo sofrimento, né? Como a Maria Angélica disse, depende do olhar. Se está meio cheio, se está meio vazio. Depende de, como o Luiz Gustavo disse, do momento de decisão, de você perceber que não é mais aquele meio e virar a página. Mas depende de duas coisas essenciais, né? De você parar. Para quem para, ouvir, se ouvir e ouvir a voz de Deus. E nisso eu já lanço o convite. Eu vou aproveitar o gancho e fazer o convite. Procure a comunidade católica Shalom mais próxima de você. Não sei quando você vai ver esse vídeo, que lá tem um curso que cai como uma luva para você que está nesse podcast, chamado Fio de Ouro. Onde você reescreve a sua história de uma forma oracional, onde você se situa onde você está e como você está, e planeja também aos caminhos de Deus. Não podia deixar de falar do Fio de Ouro nesse contexto. Pois o Fio de Ouro ele te ajuda a escrever a sua história, passar pelos seus traumas, de uma forma oracional, chegar ao autoconhecimento, que traz a maturidade, que faz você encarar a vida de uma outra forma, né? Assim como na parábola dos filmes, e os filmes e séries e quadrinhos, como eu costumo dizer, são parábolas desse tempo. Assim como as histórias do Antigo Testamento. São histórias, são parábolas que nos ensinam algo. E a cultura pop, muitas vezes, ou até mesmo os filmes, que a gente acaba mencionando, são parábolas desse tempo que nos tem algo a ensinar. Então, aproveite o ensejo, essa surpresa de Deus para você hoje, que quer estar nesse podcast, quer estar aqui com a gente, que é uma surpresa, né? Encare as surpresas de Deus para você e encare também aquilo que Deus quer para você. Terminando esse podcast, você pode procurar a comunidade nas redes sociais e com certeza você terá maiores informações. Eu sei que eu saí totalmente da linha, mas eu precisava fazer isso. Prestação de serviço. Só uma coisa, né? É porque o Ricardo foi falando, eu me lembrava que é realmente importante esse tempo, essa parada, sabe? Porque a gente só tem uma vida. A gente só tem um momento, né? Só tem esse. E se a gente não faz essa retomada, a gente pode acontecer e não ter a oportunidade de refazer, retomar a sua própria vida. E a frustração pode virar uma coisa ainda mais grave, que é a depressão, né? Tem um filme que mostra como é de você ir para o futuro e não gostar de você no futuro, o seu futuro, né? O filme é uma comédia romântica também, que é De Repente 30, né? Ele até é com o Rufino, né? Que é o ator que faz o Hulk. Ele é um filme que Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Isso, Mark Ruffalo. Basicamente é uma jornalista, né? E ela queria muito ser escritora lá no jornal dela, na revista, na realidade. E ela tem 13 anos e de repente ela acorda e ela vê que ela tem 30. Mas todo o filme vai mostrando que ela realmente foi reconhecendo que ela não era aquilo, né? Que não era aquilo. No filme ela teve a oportunidade de voltar, tomar as rédeas da vida dela
e levar a vida dela num caminho aonde ela era a pessoa que ela gostaria de ter sido, né? Ela realmente ter a coragem de ser a pessoa. Mas, no entanto, tem um momento do filme, e é esse momento que é o momento da parada, é um momento onde ela se reconhece, ela vive sozinha num apartamento altamente luxuoso, só deixando a dica também, dinheiro não quer dizer que ela tinha lá as riquezas dela, tinha o emprego do sonho dela, mas ela morava sozinha, ela tinha uma vida fútil e ela tinha um vazio enorme. E o que ela faz? Ela sai e volta para a casa dos pais. E quando ela está nas casas do pai, ela demonstra primeiro a grande mudança que ela teve, que ela fez uma coisa que ela não fazia há muitos anos, que foi ir para a casa dos pais. E o mais simples quer dizer um muito obrigado. Porque até naquela parte do filme, eu já assisti muitas vezes, por isso que eu falo com propriedade, ela não falou essa frase em momento nenhum. Uma frase simples, mas que demonstra o tamanho da mudança psicológica também interior que ela teve que passar. Que ela não falou, ela não teve educação com ninguém o filme todo. E nesse momento que ela para, que ela se reconhece, que ela retorna, ela começa, a primeira atitude que ela fez foi o quê? Foi lidar com as frustrações e começar a mudança. A primeira mudança que ela fez foi agradecer a mãe dela e pedir perdão porque não foi no Natal, né? E a partir daí ela faz essa retomada. A nossa vida não é um filme, mas a nossa vida me dá arte, né? Então, é muito importante a gente ter essa coragem, porque é essa coragem que vai fazer a gente ter essa satisfação de vida e essa felicidade da gente se olhar e realmente reconhecer, pô, eu sou feliz. Eu sou realmente feliz. Eu sou feliz comigo mesmo. E apesar das minhas frustrações, apesar das minhas tristezas, eu sou uma pessoa que, se eu olho no espelho, eu consigo ver as feridas, ver as cicatrizes, mas as cicatrizes demonstram só o meu crescimento, não a minha decepção. Acho que é isso. E só complementando, né, o raciocínio, assim como o Luiz falou do De Repente 30, tem o filme nacional que também traz esse ponto de virada, né? Geralmente esses filmes tratam de pontos onde você para, raciocina e amadurece. Então fica a dica, nem tudo que você está sofrendo é para o seu mal, mas na verdade você tem que tirar algo maior, né? Tem uma frase que a nossa cofundadora costuma dizer, que de todo mal Deus tira um bem maior, né? E isso vem muito a calhar para este contexto, né? De que muitas vezes você, não era tudo aquilo que eu esperava, mas apesar de não ser tudo aquilo que você esperava, quem sabe o que Deus espera de você e quem sabe o que você espera de Deus nesse tempo. Então aproveite o tempo, porque só se vive uma vez. Aproveite esse tempo de parada para pensar, para planejar e, além de tudo, para estabelecer uma amizade com alguém maior, com Deus. Hashtag fica a dica. Eu posso falar uma coisa também? Deve. Manda. Porque eu tô com a letra da música aqui que eu falei, né, do Bruno Camurati, e ele fala justamente isso no refrão. Eu vou ler, aí depois a gente canta. A minha humanidade chora e ele não demora a me certificar de que alguma hora eu perceberei o que eu preciso para ser feliz. E eu aqui tentando achar alguma explicação para tanta linha torta, e ele me diz, sorrindo assim, confie em mim. Eu adoro essa música, e acho que ele fala tudo, assim, sabe? Muita coisa não tem explicação, mas estabelecendo essa amizade que o Ricardo falou, você tem alguém com quem pode contar que pode muito mais do que você. Então, é isso. Pode contar com a gente, viu? A gente está aqui também por vocês. Então, se quiserem... Com chuva e tudo, com pet e tudo, mas estamos aqui. É só para deixar a dica. Eu estava aqui pensando, né? Quando se fala em surpresas, né, na vida, me vem a muito a questão da divina providência, né?
a gente tem o mau hábito de tratar a divina providência como apenas como aquilo que Deus nos dá. E não tem a compreensão de que às vezes a providência divina está naquilo que Deus não nos dá, né? Que a providência divina, ela não só nos beneficia, não só nos cumula de bens, mas como ela também nos protege de muitas coisas, né? Às vezes aquilo que para você não deu certo, né, aquilo que você até gerou uma frustração, gerou uma tristeza, eu vou usar uma expressão que eu já usei em outros programas, vira a lente e tenta olhar para o lado que aumenta a coisa, não para o lado que diminui. Você vai perceber que talvez na sua vida aquilo que você desejou, que você tanto lutou para ter, não era o que ia te fazer feliz e Deus te salvou disso, né? A divina providência, eu acho que ela é um grande instrumento de surpresas boas. Aliás, ela só traz surpresas boas, né? Eu acho que a gente que precisa mudar a lente de como a gente enxerga a divina providência. As riquezas, as conquistas podem ou não podem ser a divina providência, né? Se for da divina providência, com certeza vai te trazer a felicidade. Se não for, não vai ser suficiente para você. Você vai vai continuar vazio interiormente, né? E a providência divina vai muito além disso. Se não fosse a providência divina, nem ar para respirar a gente tinha. Então, a gente tem que também criar esse hábito de saber que Deus cuida de nós através da sua divina providência. Deus nos salva e Deus nos coloca num caminho de felicidade através da divina providência, que é um instrumento da surpresa de Deus. Eu venho pensando aqui, eu tive alguns relacionamentos na minha vida, tivesse casado com a primeira namorada, não é que ela era ruim, mas, mano, não ia dar certo, não. Deus os dois. Eu tive bons relacionamentos, mas a providência de vir casado com a minha primeira namorada, os dois iam estar infelizes, cara. Não ia dar certo, não. Tanto é que nós dois seguimos as nossas vidas. Hoje eu tô feliz do meu lado, ela tá feliz do lado dela. E isso com outros relacionamentos que eu tive também, né? Mas não só se aplicando. Aliás, tem um relacionamento que eu tive há uns anos atrás aí, que não foi só a providência de Deus, não foi libertação também, né? Graças a Deus. Bendito seja Deus, né? Que ela vá ser feliz com aquilo lá de lá. Uau! Opa, foi providência das boas. Aí, né? Eu vi o tamanho do amor. Enorme, enorme. Mas uma outra grande surpresa que também é fruto da providência divina é a minha consagração de vida. Se eu, com o meu olhar hoje, olhasse para mim, né, do lugar onde Deus olha, e começasse a conversar com Deus, vamos consagrar esse cara, eu ia falar para Deus dele, tem certeza, mano? Olha, das minhas limitações humanas, por causa das minhas fraquezas, por conta de eu ser pecador. Então, é claro, né, o meu olhar, né, ele tem um limite, mas a providência divina, né, alarga, mesmo que a gente não perceba, né, a dimensão que nós temos diante de Deus. Nosso olhar é muito pobre para dizer quem eu sou diante de Deus. O nosso olhar é muito pobre para dizer ainda o que é bom e o que não é para mim, para nós, né? O nosso olhar ainda é muito pequeno para dizer o que de fato é felicidade. Mas a providência divina, ela pode revelar para a gente. A minha consagração de vida, não pensem que é uma vida perfeita que a gente leva, não, né? Aqui nós somos pessoas normais, vocês não estão falando com unicórnios mágicos de rabinho com cor de arco-íris, não. Aqui é gente que trabalha, que acorda de manhã para conquistar o pão de cada dia, gente que desde a hora que acorda até a hora que dorme a vida inteira, né?
Então, aqui a gente normal, né, que do mesmo jeito que acerta, também é suscetível ao pecado. E a consagração de vida que Deus nos concede, meu, é uma surpresa muito grande. Porque se a gente for colocar isso na nossa dimensão limitada de olhar as coisas, né, de tanto olhar para o redor quanto para si mesmo, nenhum de nós seria capaz de dar a vida a Deus e nenhum de nós seria capaz até de conseguir as realizações que a gente busca. Porque muitas vezes a gente atribui as nossas conquistas somente a nós mesmos, né? Mas não tem essa percepção de que tem alguém ali que está indo todo o tempo na nossa frente abrindo o caminho, né? Porque o nosso olhar está nas coisas. Aquele paralelo, né? De como os discípulos de Emaús estavam diante da felicidade e não percebiam, e de que Aristóteles diz que a felicidade ela deve ser buscada por si só e não nas coisas, né? Faz de fato confirmar que a felicidade ela está em Deus, ela é uma coisa só e não é uma coisa, é uma pessoa que você se relaciona com ela. Então, se relacionando com essa pessoa que é a felicidade, que Aristóteles chamava de uma coisa única, se relacionando com ela, você consegue, pela providência divina, receber não só o que é bom, mas o que é melhor. A gente tem aquela tendência de achar que processo de conversão é quando você troca alguma coisa ruim por uma coisa boa, mas não. Nós trocamos muitas vezes o que é bom pelo que é melhor, né? E é assim que Deus nos surpreende, quando a gente troca o bom pelo melhor. Certo? Rufando os tambores, então. Tem consideração final? Rufando os tambores, porque está chegando a hora do Jabá! 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 Au! Quem começa? Deixa o livre aí. Quem começa? Angélica. Eu começo, então. Você é um cavalheiro. Angélica. Você é um cavalheiro. Não, mas até me constrangeu. Agora eu quero ver a Angélica começar também. Eu quero ver a Angélica começar também, vai. Ok. Eu vou fazer indicações, muitas, porque eu gosto de dar muitas opções para vocês curtirem a semana. Bem, escute a música que eu falei, ela se chama Eu Tenho Deus, ela está nesse CD aqui, do Bruno Camurati. Ele é fantástico, escute Bruno Camurati. O nome do disco é Desfarsa, mas é Desfarsa com S, porque é de disfarça, não de disfarçar, mas de tirar a farsa, tirar a máscara. É muito bom, é fantástico. Eu ia sugerir, de repente, 30, mas o Gustavo já sugeriu, então não vou nem falar nada do filme. Mas eu vou sugerir um outro filme, que é um clássico. É um clássico não porque é velho, mas porque ele é importante tanto para a arte quanto para a humanidade, eu acho, pelo menos é a minha opinião. Não, mas assista também Ben-Hur. A Felicidade Não Se Compra, é com James Stewart. E ele, em português, o nome é A Felicidade Não Se Compra, e o título original é It's a Wonderful Life. E é muito interessante, assim, que o filme ele conta a história de um homem que tá desgostoso com a vida dele, frustrado com as coisas que foram acontecendo, fora do plano que ele tinha feito. Aí aparece um anjo e leva ele para conhecer o mundo, como seria a vida daqueles que são os dos dele, da esposa, dos pais, dos amigos, e até dos filhos, se ele não existisse. E é muito interessante, gente, é muito bom, é muito bom. Ele é preto e branco, não se assuste, tá? Você que tem medo de filme preto e branco, não conhece, ele é preto e branco. Mas assista, vale muito a pena. E o James Stewart é fantástico. Branco sai um Drácula de lá, viu, gente? Pode assistir. Não é mentira. Não, isso é mito. É lenda. É mito, não precisa ter medo. Aí, eu vou beber água agora. Eu vou sugerir 2 livros. Um livro é A Persuasão da Jane Austen,
porque ele é muito legal quando ele trata da expectativa versus realidade. Ele mostra apresenta uma heroína que não é tão, ela não tem tanta autonomia assim sobre as decisões da vida dela, mas que à medida que as coisas vão acontecendo, vai se encaminhando e tem um negócio que acontece que é muito bom. Não sei se eu sou muito boa a ler, então leia. Se você é homem, leia também, porque vale a pena ler Jane Austen, tá? Acho que todo homem tem que ler, já falei isso várias vezes, por favor. E A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, H.G. Wells. Tem um filme também, que foi lançado, acho que em 2000 e alguma coisinha lá. O filme é bom, mas assim, eu lembro que eu assisti o filme e fiquei um pouco frustrada, porque eu não entendi algumas coisas, talvez porque eu era muito nova também. Depois ficou mais fácil de entender a física que ele trata no livro e talvez Eu gosto do filme, o filme é legal. Vou pegar depois para assistir o filme de novo, mas assisto o filme também, mas leio o livro, porque o livro tem algo, ele entra, tem um fluxo de consciência muito interessante do homem que contempla as decisões que ele tomou e não pode fazer nada depois disso. Ele não pode mudar o que ele já fez, mais ou menos isso. E aí é muito interessante, eu gosto. É ficção científica, se você não gosta, você não vai gostar do livro, então não leia para não xingar depois ou me xingar, né? Mas aí é só uma dica. Persuasão é romance, então acho que agrada mais pessoas. E o outro, que é um curso, é um livro, da Comunidade Católica Shalom, da qual nós 4 fazemos parte. O livro é Como Transformar a Dor em Amor, da Maria Emília Nogueira, nossa cofundadora. E, enquanto o Ricardo volta, eu quero dizer para vocês que já aconteceu nesse período, né? O curso, a gente vai deixar a playlist do curso que está de graça, esse é o livro. A gente vai deixar a playlist do curso que aconteceu de graça no Com Shalom, no canal no YouTube. E é muito legal, é muito interessante para você aprender a olhar para a vida. Se você ainda não desenvolver essa habilidade, aprender a olhar para a vida de uma maneira com gratidão, né? Não, João, mas com gratidão. Dar sentido a todas as coisas que aconteceram, sofrer o que precisa sofrer e pegar aquilo e transformar em outra coisa que faz parte de você, não está fora, não está alheia à tua existência, mas que não vai mais te puxar para baixo, não vai mais te colocar lá na casinha, na caixinha que você insiste em ficar quando está sofrendo. É isso, falei já do Bruno Camurati. Quero falar outra coisa. O título aqui do tema Não Era Como Eu Imaginei, então eu quero também te desafiar a fazer coisas que você acha que é chato, mas que talvez seja legal. Escute música clássica, vai lá, coloca a Sala São Paulo, o ZESP, está com um projeto, está fazendo no mundo inteiro estão acontecendo apresentações da Nona Sinfonia de Beethoven, e por causa do bicentenário, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, esse ano é o bicentenário do nascimento do Beethoven, e então tem um projeto rondando aí o mundo inteiro, sobre com adaptações regionais também, então está tocando toda a Nona Sinfonia, mas com algumas adaptações regionais. Aqui tem uma adaptação muito legal, que é a cara do Brasil, e eu não vou falar para você assistir. Tá no canal da USESP, vale muito a pena. Quando eu assisti aquilo a primeira vez, me deu um negócio assim, porque é fantástico. E eu gosto, então eu não posso falar que você vai amar como eu amei. Mas se dê a oportunidade de conhecer coisas novas. E isso é uma coisa que pode mudar a sua vida, literalmente. É isso, finalizo aqui. Continue. Eu quero que o Luiz Gustavo depois se veja na hora que você, Angélica, falou. Escutem música clássica, escutem Beethoven. Eu quero que depois ele se veja fazendo isso, porque a reação foi fantástica. O zoinho brilha. Nossa Senhora. Meu Deus. Vamos lá, eu vou seguir as indicações aí. Queria indicar o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um filme preto e branco,
Filme preto e branco. É preto e branco também. É mudo, não vai sair bicho da tela, mas você vai perceber, né, como é possível ser feliz com as pequenas coisas, apesar de diversas adversidades, nossa, redundância, né, de muitas adversidades, né, encontra um homem que sabe ser feliz independente disso, né? Então recomendo Tempos Modernos do Charlie Chaplin, é muito bom. Ixi, putz, falar de música clássica para mim, falar desse tipo, do jeito que é pro Luiz Gustavo falar de música clássica, é falar de Tempos Modernos para mim, que é um dos filmes da minha vida. É maravilhoso. Dá uma força pro Ricardo, que falou do Fio de Ouro, é esse livro aqui, tá? Esse é o livro do curso Tecendo o Fio de Ouro, né, que você pode também ter acesso através da comunidade católica Shalom, como fazer o curso, como adquirir o livro, né? Vai te ajudar bastante no autoconhecimento, na autopercepção, né? E também a te dar um novo olhar sobre as realidades da sua história de vida, né? Aquilo que você viveu, que te paralisou, né? Que te impediu de dar passos que não foi como você imaginou, né? O Fio de Ouro vai com certeza te levar a navegar, ajudar a descongelar esse rio aí que está te paralisando. E muito mais, né? Eu tive, assim, eu não sei nem que nome que eu dou para isso. Na onde eu trabalho, tem um armarinho, assim, onde ficam livros que são descartados, assim, que as pessoas rejeitam. E eu tive o privilégio de achar esse livro aqui. Vocês podem ver que ele é um livro didático, né? É um livro para ser usado nas escolas. Mas eu queria citar as autoras desse livro, né? Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, né? Maria Helena foi responsável pela arte do livro e a Maria Lúcia, ela é bacharel em filosofia. E assim, eu tenho certeza que a Maria Lúcia de Arruda deve ter obras maravilhosas, porque o compilado que ela fez nesse livro me saltou os olhos, assim. Eu tô quase morando aí dentro dessa coisa, assim. É maravilhoso, o negócio é bom demais. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Confissões Santo Agostinho, né? Eu recomendo muito vocês procurarem Confissões de Santo Agostinho. É legal que eu não sei se outras pessoas seguiram a metodologia que eu usei. Tem nego que pega da primeira página e lê até a última. Eu não fiz assim. É mangá. É de trás pra frente. Eu não fiz assim, né? Eu sempre dou uma revisada nele, eu sempre dou uma revisitada nele para poder tirar algumas conclusões, algumas coisas. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Foi o filme Tempos Modernos, a obra da Maria Lúcia e da Maria Helena. Foi Confissões de Santo Agostinho. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu sou fã do cara, eu vou falar dele. Procurem o Léo Freiman no YouTube, acessem o material dele, que o cara é bom, pelo menos ele fala a minha língua, ele dá de chinelo, assim. Ele fala do jeito que eu gosto. Ele é psicoterapeuta, né? Ele fala do jeito que eu gosto, assim. Não tem muito açúcar na fala dele, mas é maravilhoso. É um cara que tem um entendimento do ser humano, né? Da coisa, o humano, que é fantástico. Eu gosto muito. E as nossas redes sociais que estão à disposição. Tadeu Oliveira no Facebook, @tadeu.shg no Instagram. Chama a gente que é legal. Próximo. Bom, Ricardo. Bom, falar de Flashpoint, o filme está chegando aí, enquanto a gente aguarda a versão do diretor por Liga da Justiça, que vai explicar por que o Flash aparece daquele jeito de barbinha, né, no filme. Falar do Homem do Futuro, né, eu sou cinema Flash, nacional. Cara. Eu não queria contar, não. Sou eu. Né?
É um rapidinho. Continua aí, esquece que eu falei. Continua. É melhor Eu editar essa compor. parte. Agora eu vou recompor. Flashpoint, já falei. O Homem do Futuro, filme nacional com Wagner Moura, Aleno Moraes, que vai abordar de um tema, um realismo fantástico também. Tem muito a ver com o tema, né? Além de Star Trek, não podia deixar de colocar. A versão de 2009, que tem o reboot, tem a quebra do tempo nos 5 primeiros minutos do filme. Aí, ó, todo mundo, gente. Eu amo esse povo. Além de falar da Pamela Magalhães como psicóloga, psicoterapeuta especializada em relacionamentos. Lá o canal dela está à disposição com vários temas, vários toques. Para você que não tem como pagar uma psicoterapeuta, procure. Além das indicações da comunidade, né? Todos nós somos da comunidade católica Shalom, nos diferentes pontos de São Paulo. Procure quando você puder, procure nas redes sociais. E um detalhe muito importante, amanhã, dia 7, Aleluia Solidário. Pense numa festa que nunca acaba. Pense numa festa onde você vai encontrar o melhor da música católica. Ainda com a oportunidade de ajudar alguém, hein? De ajudar, além da comunidade Shalom, outras comunidades que estão juntas. Então, aproveite amanhã, depois das 19 horas, do dia 7, né? Estou em dúvida, porque eu já não sei É mais. dia Cedo 7. como amanhã. Só que assim, o nosso vídeo vai ao ar depois, né? Então vai estar gravado, aí vocês assistem. Assista. Já vai estar disponível no YouTube, né? Toda a programação já vai estar lá disponível. Assistam, acompanhem e acompanhem a comunidade católica Shalom e o Sem Categoria, que é feito para você. É, para você que está aí do outro lado da telinha. É isso aí. Vamos lá, né? As minhas Fiquei parecendo o indicações. tio Sam agora. A América precisa de você. Só faltou a cartola. I want you. You can make it Vamos lá. friends. As minhas indicações é, como sempre, né? Gente, por favor, leia os clássicos. Né? Queria começar. Esse é um cara que eu adoro, todas as suas obras, né? É um português, um tal de Fernando Antônio Nogueira Pessoa, ou só Fernando Pessoa, né? Vamos ler aí um livrinho curtinho, principalmente o módulo 24, né? O livro é Mensagem. Né? São 24 poesias, você lê 24 não, são 44 poesias, mas principalmente a poesia número 24 é fantástica. Né? Também queria citar José de Alencar, como sempre, né? Com o Cortiço. Leiam Cortiço, é fantástico. Né? A perspectiva e a surpresa que vocês têm no final é muito boa, né? Primo Basílio é outro livro também, assim, que a surpresa no final também é fantástica. Né? Agora, os filmes, como eu já citei aqui, né? Clique, De Repente 30, né? São filmes que são muito bons também, traz essa perspectiva. Só dar um rápido testemunho, né? Eu sou realmente muito fã de música clássica, eu acho que deu para perceber, né? Mas o meu testemunho vai muito no sentido da surpresa, né? Porque eu tinha muito esse preconceito com a música clássica, assim também com os livros clássicos, né? Eu sempre tive um preconceito, nunca quis saber, né? Incentivado também por muitos amigos e amigas que me insistiam para que eu pudesse ver, me pagaram. Uma vez eu tive a oportunidade de ir no MASP para poder assistir. A minha primeira experiência foi com Carlos Martins, né? Uma maestria assim, ele fazendo a Quinta Sinfonia, eu simplesmente me apaixonei, né? E foi incrível, assim, foi uma das mais fantásticas experiências que eu tive. Então é importante também você dentro de que você queira, você abrir o seu coração para esse novo, né? Porque pode ser
surpreendente, né? E para mim foi realmente surpreendente. Depois disso, eu sei assim, não tem um dia que eu fique sem ouvir pelo menos uma música, algo assim, porque é realmente apaixonante, né? E se vocês querem conhecer um pouco mais, eu vou indicar aqui a Arte do Belo. Tem no YouTube, aí vocês vão entender o que é arte de verdade, né? Eu acho que é uma boa indicação também. Como é clássico, né? Então, vocês vão entender e vão conseguir sentir um pouco mais a música, né? Eu acho que é isso. Amém. Só dando uma força para o que o Gustavo estava falando, tem gente que tem muita dificuldade em acessar pela primeira vez a música clássica. Mas, hoje, muitos artistas de diversas vertentes, né, têm trabalhos muito bons com artistas da música clássica. A minha porta de entrada para a música clássica foi através do heavy metal. Quando Metallica, né, se juntou com a Orquestra de São Francisco e fez um show. Eita, nós! Foi fantástico. E daí eu parti a conhecer algumas coisas. Nossa, Khachaturian, meu, é um cara de primeira, armênio. Um cara foi chamado para tocar no funeral do Lenin, no funeral do Stalin. De tão tão grande que estava o nome dele. Tenho certeza que se ele dissesse não, iam matar ele, né? Porque o bagulho era louco naquela época. Né? Mas você descobre coisas maravilhosas se iniciando a música clássica a partir daquilo que você gosta. Muitos artistas de música pop, muitos artistas do samba também estão se unindo a orquestras para tocar suas eu quero músicas. eu quero indicar um também, que é o Scorpions com a Filarmônica de Berlim, que não tem palavras. Não tem palavras. Não dá. É só tem que ver e viver. Tá pegando no sentimento aí, viu? Porque quando você escuta uma guitarra junto com um violino, Jesus Cristo, é muito bom. Tá pegando, sim. Uma outra... E se você é do rock e né, tem dificuldade, procure o guitarrista Roberto Barros com o maestro João Carlos Martins. É um trabalho recente e é excelente. O Roberto Barros já foi guitarrista da banda Cerimônia, que é uma banda de heavy metal católica. É muito bom, muito bom. E mesmo para você que não gosta muito de rock, mas gosta daquela velha e boa dance music, tem muita referência de música clássica. Por exemplo, né, a ópera de Karloff, com Fortuna, já foi tema para Michael Jackson no filme, já foi tema a Fortuna do Karloff de Dance Music dos anos 90, né, com a Apoteoses, a Fortuna, versão a Dance Music, assim como a música clássica, não só no rock, mas no pop, no drum bass, nas ramificações musicais, sempre você vai encontrar algo do clássico. Porque além de ser clássico, como o próprio nome já diz, ela é referência para esses artistas novos. Então não se espante se no filme do Michael Jackson você encontrar uma música clássica. Não se espante se no meio da danceteria, onde você vai estar lá distraído dançando, você vê o Karloff do A Fortuna na música Apoteoses, que é uma apoteose, obviamente. Né? Minha primeira experiência com música clássica foi através do Karloff, né? Com alguns amigos DJs aqui do bairro, a gente pesquisando base de música, fomos encontrar no Karloff a base de uma música dos anos 90 chamada A Fortuna. E é essa a dica. Vamos deixar um desafio. Vamos deixar um Deixa desafio. Deixa só ter um momento Tadeu aqui. Vamos ver. Momento Tadeu, vai. Por favor, gente, não iniciem na música clássica pelo ratinho fazendo Dorime. Não faz isso. Não é por aí. Escuta o que o Luiz Gustavo vai falar. É porque as referências clássicas, desde sempre, ela está atrelada com o cinema. Desde sempre, né?
assim, eu não consigo ter um filme que você não tenha pelo menos alguma citação clássica no filme, seja em qualquer trilha sonora. Então eu vou deixar Atualmente, 3 a trilha sonora de Vingadores é uma Pois orquestra é, maravilhosa que faz. eu vou Star deixar Wars tem música clássica. exatamente, não Né? existe filme sem música clássica. 2001, Odisseia do Espaço. Gente, perdão, desculpa. Fantástico. Mas, não dá. É só deixar 3 nomes que são de filmes famosos, certo? É que na verdade são conjuntos, porque não tem como dizer que são bandas, né? Vamos aí, Enya, Era e Gregório, certo? E se vocês souberem de que filmes, porque não é um só, são dezenas de filmes que esses têm, principalmente uma música da Era, que é Amenô, né? E eu não vou dizer a da Enya, porque a da Enya fica muito claro de que filme que é, então eu não vou dizer o nome da música. Não, você já tem memória. Eu digo, Sweet November. Não. É do Doce Novembro. Tá. Pode até ser, mas tem uma mais famosa aí. Mas tem uma bem mais famosa. Tem outra? Tem. Ganhou até Oscar, ganhou Tô até romântico Oscar. aí de Mas, novo, enfim. hein, gente? Ó, Senhor dos Anéis. Não queria falar, mas Senhor dos Anéis tem. Olha o romantismo voltando aí. Cadê a flor, Ricardo? Peraí, tá guardada aqui. Deixa guardada, não traz não. Deixa guardada. Galera, então é isso, o Jabá já tá quase dando outro programa. Pois é. Muito jabás, né? Eu acredito que foi um programa que proporcionou muito isso. E eu acredito que foi providência todo esse jabá. Tiro os momentos, Tadeu. Não foi fui eu mesmo. Mas eu tenho certeza que tudo foi de Deus, né? Foi de Deus que colocou. Então, agora nos resta agradecer a você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado por assistir a essa série, esse programa. Quer falar, Angélica? Quero, só uma coisa que eu esqueci. Se você assistir esse vídeo na semana que vai ser lançado, vai ser a semana do meu aniversário. Então eu quero pedir de presente para você que compartilhe com as pessoas, todos os seus amigos, fala, olha, a gente se inscreve, curte e vamos fazer crescer aqui, me dá esse presente hoje de aniversário, eu vou ficar muito feliz. E rezem por mim também, tá? Uma Ave Maria, quando vocês estiverem assistindo esse programa. É isso. Os vídeos do canal, aperta o sininho, dê seu like, ó. E ó, outra coisa, se você ajudar a gente a fazer esse canal crescer, vem surpresa por aí. Tenho certeza que vocês vão gostar das surpresas que nós estamos preparando com muito carinho para vocês, tá bom? Assim, se despede, já esperando pela próxima oportunidade de estar junto com vocês. O podcast mais legal do Brasil, do mundo, de Guarulhos, de Aparecida, de Santo Amaro. Tambores, por favor, Pano, se despede com muita alegria. O Sem Categoria. Gente, um beijo para você. Curtam, compartilhem, divulguem o nosso canal para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijinho. E para terminar, uma última frase que diz assim, ó. Eu tenho uma história de repleto, falha e fracasso. É por isso que eu sou um sucesso. Michael Jordan. Um grande abraço. Shalom. Deus abençoe. Pesado. Space Jam.